E nós estamos aqui com o presidente do PSB, né, Carlos Siqueira. Ele vai falar sobre o cenário atual, o momento, né, atual político no Brasil e como se comporta o partido, né, o PSB. A gente começa com uma pergunta. Hoje o PSB tem algumas coligações nos estados, né, pré-candidatos a governador, né, e tem uma aliança que está em formação com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. Então, como ficam esses conflitos nos estados? Como vocês administram, né, esses conflitos? Veja, a nossa aliança nacional está clara, está definida com o presidente Lula e o PT. E, inclusive, ontem tivemos o prazer de receber para as nossas fileiras o ex-governador Geraldo Alckmin, na expectativa e na perspectiva de que ele venha a ser o candidato à vice-presidência da República na chapa de Lula. Isso é uma coisa, isso é a aliança nacional. Nos estados, inclusive muitos deles estados importantes como São Paulo, que nós temos candidato, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, ou seja, 9 estados nós temos candidatos. Alguns deles, o PT também tem seus candidatos. E por isso mesmo nós não quisemos entrar na federação, entre outros motivos, porque o nosso partido é um partido de médio para cima. Então não tem, primeiro, não há necessidade de entrar na federação. E segundo, nós temos projeto próprio. Nós temos vários candidatos em cidades importantes e que o PT também tem. Então, se houver acordo, ótimo. Se não houver, nós disputamos as eleições. Quem for para o segundo turno, um apoia o outro e assim a vida segue. Isso é parte da democracia, não se pode tirar de um partido o direito de decidir o seu destino. E nós nunca abriremos mão disso e por isso mesmo estamos aqui sem federação, estamos aqui para disputar aonde for necessário e nos esforçar para que possamos ser vitoriosos. A Executiva Nacional vai dar autonomia aos diretores municipais, aos diretores estaduais a tomar essas decisões? Sim, sim. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós temos o deputado Rafael Mota, deputado federal, que é o presidente do nosso partido, e ele tem carta branca aqui para decidir a sua chapa de deputado federal, deputados estaduais e também para definir a aliança que deve ser feita. Aqui tudo indica que será com a governadora Fátima Bezerra. O senhor já entrou aqui no cenário local, né? Eu já vou lhe indagar. Houve um convite do PSB para ingresso do ex-deputado Henrique Alves na legenda? O deputado Henrique Alves, ex-presidente da Câmara dos Deputados, é um amigo nosso, uma pessoa que tem ótimas relações com o PSB nacional e local também. Então, se ele desejar entrar no nosso partido, ele será bem-vindo. Houve o convite? Houve. Então é aguardada aí uma resposta? Isso. Ele deve ter sido convidado por vários partidos. Ele vai decidir tranquilamente até o dia 2 o caminho dele. Se é que ele vai sair do partido dele mesmo. O Geraldo Alckmin, né, assinou a ficha de filiação ontem. Qual o papel que Geraldo vai ter, né, na campanha presidencial, na liderança do PSB? Veja, o governador Geraldo Alckmin é uma personalidade da política nacional, já foi candidato à presidência da República, já foi governador 4 vezes do principal estado, o maior estado, o mais rico estado da federação. É um homem muito experiente, muito correto, de honradez ímpar, né, na política, é um homem muito bom. E também um homem mais ao centro do espectro político. Eu acho que ele cumpre um papel importante ao formar a chapa com o presidente Lula, no sentido de alargar o espectro político e ideológico da chapa de Lula. Mas isso ele também, a partir de ontem, faz parte de um partido que é aliado do PT durante várias eleições e que também tem várias ideias programáticas para sugerir essa campanha do Lula. Não é uma questão exclusivamente eleitoral. Nós queremos que a eleição não pode ser um fim em si mesma. Então, nós queremos, além de dar uma contribuição eleitoral e política, também dar uma contribuição programática, sugerindo várias políticas que o programa do PT, do candidato do PT, possa incorporar para que nós nos sintamos efetivamente representados nessa chapa. E nesse sentido, eu acho que o governador Alckmin também poderá ser muito útil ao PSB e principalmente útil ao Brasil no momento em que precisa dar essa virada de página e tirar o senhor Jair Bolsonaro da presidência da República, porque suas políticas são políticas desastrosas do ponto de vista econômico. Você veja que não se contém controle de preço, a inflação está praticamente fora de controle, os combustíveis estão nas alturas, os alimentos não se fala,
e o país não voltou a crescer, não voltou a criar emprego e, portanto, é um fracasso e esse fracasso precisa, e não falemos, o que é muito grave também, que ele significa uma ameaça à democracia que nós não queremos perder, pelo contrário, queremos restabelecer a plenitude democrática e acho que nesse sentido uma frente ampla, que é o que o Partido Socialista prega, comporta muito bem Geraldo Alckmin e muito mais pessoas que possam contribuir. Eu acho que nesse sentido ele é um nome que atrai pessoas desse espectro político e alarga os horizontes da campanha presidencial de 2022. Que outras legendas podem ingressar nessa frente ampla a partir da candidatura do ex-presidente Lula e com a chegada de Geraldo Alckmin ao PSB, presidente? Eu não sei se legendas, né? Porque na verdade nós vivemos um sistema político extremamente desgastado, deslegitimado, que aliás a própria eleição de Jair Bolsonaro é resultado disso, da falência de um sistema político que precisa ser completamente recuperado. Não diria nem recuperado, porque eu acho ele irrecuperável. Precisa de uma reforma profunda em que se estabeleça uma cláusula de desempenho suficiente para deixar 4 ou 5 partidos no cenário político, claramente bem definidos, politicamente, programaticamente, para que o eleitorado possa legitimar esse sistema. O sistema político atual, com 33 partidos legalizados no país, é o que eu digo uma balbúrdia política que precisa ser recuperado. E eles perderam totalmente o sentido. A gente vê essa janela partidária que está aberta, o troca-troca, onde você pode ingressar. Tem que ter uma coisa, temos que fazer algo sério, né? A democracia é um sistema de partidos e para que ela para que ela continue viva e se desenvolvendo, se aperfeiçoando permanentemente, que é o que deve ser um sistema democrático, ela precisa de partidos legítimos, legitimados por quem? Pela população, pelo voto, pelo eleitor. E é isso que nós desejamos e isso que também nós vamos propor ao senhor Lula da Silva como candidato à presidência da República, que não pode passar novamente na presidência sem ter feito uma reforma política muito profunda no país para que se possa, digamos, reavivar a democracia e aperfeiçoá-la permanentemente. Como é que o senhor vê a terceira via? E o senhor acredita que há uma possibilidade de união desses partidos que dizem que vão lançar uma candidatura de terceira via? Olha, candidatos de terceira via tem muitos, mas a verdade é que não tem esses partidos de terceira via. Tem 2 problemas que eu sempre digo. O primeiro é que nenhum deles tem um líder que seja conhecido nacionalmente e que tenha raízes eleitorais e populares no país. Nenhum deles. Né? São nomes muito locais. Né? Você pega o senhor Moro, do Paraná, você pega um outro... O Dória, muito paulista, né? Assim mesmo, muito desgastado também no seu próprio estado. E assim vai. Se surgirem outros, também não serão líderes, não são líderes. É válido que numa democracia você tenha vários candidatos, mas eu não acredito em absoluto na viabilidade de ter terceira via. A eleição está polarizada, ela seguirá polarizada e a disputa é Lula e Bolsonaro. E aí o eleitor vai ter que decidir a partir desses 2. Esse aqui é o ponto. Isso não é para se festejar, porque seria ideal que houvesse mais líderes, né? E nós precisamos formar novos líderes, mas os líderes não se formam em laboratório, se formam no embate político. E nós, inclusive, estamos valorizando isso no nosso partido, inclusive dando oportunidade a jovens que possam ingressar na política para que formem futuros líderes e uma elite política capaz de merecer esse nome, que é o que nos falta. Presidente, agora o pré-candidato Ciro Gomes chamou de conchavo vergonhoso, né, o ingresso de Alckmin no PSB para essa chapa Lula-Alckmin. O que é que o senhor diria a respeito dessa declaração do pré-candidato Ciro Gomes, que está querendo se apresentar como uma terceira via? Eu acho que o Ciro está completamente equivocado. Eu gosto do Ciro, acho que ele é um candidato excelente, inclusive, mas a candidatura dele está fora de lugar, porque o momento está a exigir a união de forças políticas em torno do candidato que tem melhores condições de derrotar Bolsonaro. E não é ele, infelizmente. Eu gostaria até que fosse, mas não é. Não é ele. Portanto, eu acho que ele está equivocado, eu tenho muito respeito por ele, acho que o programa dele, inclusive, é muito bom, mas, no momento, a pessoa que reúne melhores condições é o Luiz Inácio da Silva e também, além disso, e não há nada de conchavo, o que há é necessidade da formação de uma frente ampla, com diferentes setores políticos e ideológicos juntos, no sentido de restabelecer a democracia e criar um programa capaz de recuperar a economia do país, recuperar o emprego e controlar a inflação que está quase fora de controle. Isso é que é necessário. Então, não adianta sonhos sem os pés no chão, sem base na realidade.
senhor fala em restabelecer a democracia. Por que a Eu declaração falo em nesse aspecto? Restabelecer a plenitude democrática. Certo. A democracia é um sistema que ela está em fase de... Ela está doente, digamos assim. A eleição de Bolsonaro já refletiu essa enfermidade da democracia brasileira. Ela precisa ser restabelecida na sua plenitude, porque ela está se esgotando. A democracia não pode resistir a um sistema político carcomido como tem o Brasil. Ou ele refaz o seu sistema político, legitima no voto, ou ela não se sustenta. Democracia não é uma palavra oca. A democracia tem que ter fundamento, tem que ter legitimidade. E a legitimidade não se dá só na eleição, ela se dá também no governo. O governo quem ganha a eleição, sobretudo para o executivo, tem que legitimar o seu governo permanentemente. Vocês observem quando a Dilma Rousseff foi eleita, ela, quando tomou posse no segundo mandato, ela já ninguém a respeitava. Ela falava e já não tinha autoridade da presidente, porque perdeu a legitimidade, apesar de ter ganho a eleição. Então foi um negócio impressionante. Por isso que há impeachment, porque um governante sem legitimidade não se sustenta. Alckmin, na filiação dele, a mensagem que ele passou é que Lula é o filho da democracia, né? Então, assim, como é que o senhor... Todos nós somos filhos da democracia, né? Da idade da minha idade, da idade do Alckmin, da idade do Lula. De políticos, Porque né? nós todos surgimos nesse sistema, felizmente. Né? Surge, agora a democracia produz líderes de todo tipo, de toda natureza, né? O importante é que a gente não tenha apenas um líder, que nós tenhamos vários líderes de diferentes ideologias e com diferentes visões sobre o país e sobre o mundo. Né? Infelizmente, nós estamos reduzidos a 2 líderes, um mais à esquerda, outro mais à extrema-direita, e isso significa também a pobreza da democracia brasileira. Mas o eleitorado vai ter que enfrentar essa... Mas o eleitorado tem que enfrentar, porque é o que nós estamos. Política se faz com a realidade também. Política se faz apenas com os sonhos. Os sonhos são muito importantes para nos empurrar para frente, na luta, mas não é só ele. Tem que dizer, hoje, o que é que eu faço para alcançar aquele objetivo que está lá na frente? Presidente, como é que o senhor acompanha, o senhor como presidente nacional de uma legenda importante como é o PSB, como é que o senhor acompanha essas denúncias que envolvem hoje o Ministério da Educação? Inclusive com denúncias graves de corrupção. Eu acho que todo tipo de denúncia relativa à corrupção, ela deve ser apurada pelos órgãos próprios, né, que é o Ministério Público, a Polícia Federal, depois o julgamento na Justiça, desde que dê aos acusados o amplo direito de defesa e respeito ao devido processo legal, eu acho que deve ser apurado rigorosamente. Eu não sei exatamente, eu sou um tipo que eu não tenho muita habilidade para investigar ninguém, senão seria juiz, ou seria promotor ou delegado, e eu tenho horror a essas profissões. Embora respeite muito, né? Tenho horror se fosse para mim, não é? Explico-me. Então, eu acho que isso deve ser apurado por esses agentes públicos que têm essa função e deve ser apurado com muito rigor. Mas eu também não gosto de fazer acusações, né? Se há denúncia, apure-se. E quem tem que apurar não sou eu, só sei fazer política. Quem sabe apurar são os delegados, né? São os promotores, e fazem muito bem isso. E devem fazer. O senhor mencionou na sua fala que a intenção do partido é colaborar com o programa, né, de governo. Perfeito. Então, assim, no programa do PT, há um item que é revogar a reforma trabalhista. O senhor concorda? Qual a sua visão em relação a isso? Eu, sinceramente, não sei se é o caso exatamente da revogação. O que eu acho é que a reforma trabalhista que foi feita no governo do Temer, e que foi, inclusive, relatada por um potiguar, que, em função de ser tão ruim a reforma, não foi reeleito, que foi o senhor Rogério Marinho, foi um desastre. Porque o que dizia o Meirelles? Vamos fazer a reforma trabalhista para criar 4 milhões de empregos. Nós, naquele então, tínhamos 11 milhões de desempregados. E hoje temos 15 milhões de desempregados. Então, você precarizou o trabalho com uma promessa falsa e aconteceu exatamente o inverso com o país. Não é precarizando o trabalho que se cria emprego. Criar emprego não tem segredo. Só se cria emprego se tiver investimento público, e num país como o Brasil tem que ter muito investimento público, muito investimento privado, segurança jurídica e atrair bons investimentos. Uma visão de desenvolvimento que seja desenvolvimentista, né? O que está acontecendo é uma política de retração. As políticas ultraliberais no Brasil, elas só criam retração econômica e não desenvolvimento econômico, né? Então, precarizar o trabalho
e criaram mais desemprego. Então, eu não posso defender uma coisa dessa. Isso é uma porcaria. Eu acho que o senhor Rogério Marinho prestou um desserviço ao país e aos trabalhadores a fazer isso e recebeu de volta o retorno muito bem dado pelos eleitores potiguares, que estão de parabéns, inclusive, por ter feito isso. Ele agora é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Vamos ver o que diz o eleitor. O eleitor é o grande julgador dos homens públicos, então eu não julgo o senhor Rogério Marinho, mas acho que os eleitores deverão fazer esse julgamento, que é o juiz dos políticos. E nessa pauta, nesse programa que o PSB vai apresentar ao PT como contribuição e também aos eleitores brasileiros, consta algum tipo de proposta para essa política de combustíveis também que está pesando no bolso do brasileiro e que vem sendo criticada? Claro, o que estão fazendo a Petrobras é tratando a empresa como se fosse uma empresa privada, né? E dando enormes lucros a seus acionistas, que em grande parte não são nem brasileiros. Uma empresa pública, ela não pode ter no seu objetivo apenas ter lucro, né? Porque se ela é pública e ela é mantida pelo recurso público, né? E ela se desenvolve, é uma empresa altamente lucrativa, ela precisa dar o lucro e também subsidiar os seus produtos. Se você pegar aqui na América Latina, os países que produzem gasolina, não há nenhum que tenha o preço do litro de combustível que está tendo o Brasil hoje, porque tem um comportamento diferente. Então também não há segredo. E no passado também, não muito distante, nunca houve crise de petróleo, mas nunca chegamos a esse absurdo de um litro de gasolina custar quase R$8. Então nós sabemos que isso é uma política errada. O próprio presidente da República critica essa política, mas ele é o responsável, porque afinal de contas, ele quem nomeia o presidente da Petrobras, ele quem nomeia os diretores, os conselheiros da Petrobras, que decidem essa política e, portanto, o responsável por o preço da gasolina tem nome e endereço. Se chama Jair Bolsonaro e mora no Palácio do Alvorada, em Brasília. Presidente, e só para falar um pouco da política local também, o senhor disse que o partido não vai federar, que é um partido de médio porte, mas no Rio Grande do Norte. Quais as estratégias que o PSB está traçando para manter essa vaga que tem hoje na Câmara Federal, já que a disputa federal aqui é bastante acirrada? E complementando só essa pergunta, qual a projeção que o partido faz de crescimento da sua bancada, né, federal, nacional também? Nós estamos fazendo chapa, eu estava dizendo assim, que há 20 anos atrás nós decidimos não fazer coligação proporcional na eleição de 2002 e fizemos 5,4% dos votos em todo o país, quando a possível cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, como se diz, era de 5% que lamentavelmente o Supremo derrubou. Então, agora, 20 anos depois, o nosso partido é bem mais forte. Nós temos hoje 4 governadores, nós temos hoje uma bancada, elegemos 32 deputados na eleição anterior e provavelmente elegeremos mais nessa eleição. Apesar de não ter entrado em nenhuma federação, aqui no Rio Grande do Norte, essa tarefa está o deputado federal Rafael Mota, que tem feito e desempenhado muito bem, e vocês certamente vão se surpreender com o resultado que nós vamos ter aqui, e ele seguramente será reeleito, isso eu tenho certeza. Quais os principais nomes dessa nominata do PSB que o senhor o deputado Rafael Mota vem lhe apresentando? Nessa fase dessa composição, não é muito razoável fazer divulgação dos nomes, não. Lá no dia do registro vocês vão saber. Hoje ninguém se filia. Esse evento não vai... Não sei, eu estou indo para o evento, eu não sei, deve ter filiação. Parece que tem filiação. Tem filiação. Mas então o senhor acredita que o partido continua com a cadeira aqui na bancada do Rio Grande do Norte? Não tenho a menor dúvida. Amplia-se ou mantém? Pode ampliar. Pode ampliar. Ok. É só esperar. Nós agradecemos a sua Muito obrigado e parabéns ao grupo da Tribuna, que hoje faz 72 anos e é um longo período aqui na imprensa potiguar. Obrigada, presidente.